Estamos de volta, eu, doutor Irineu, e agora vamos falar da ferritina alta. Gente que tem excesso de ferro, é isso? É isso. É complicado também. Não necessariamente excesso de ferro. Então me explique tudo. Então é o seguinte, a ferritina, principalmente, o objetivo dela é armazenar ferro. Mas ela, quando há uma inflamação, o fígado também sintetiza excesso dessa proteína chamada ferritina. Então a ferritina alta, na maior parte das vezes, ela é resultado de uma inflamação, que pode estar em qualquer lugar do organismo e muito especialmente no fígado. Na verdade, a maior causa de ferritina alta é tomar muita cerveja. Segundo, ser obeso, porque parte da obesidade que você acumula na barriga, você acumula também no fígado. Sei. E essa gordura lá no fígado, ela inflama o fígado, e inflamando o fígado, portanto, o fígado sintetiza mais ferritina. Porque a ferritina é uma proteína que aumenta em qualquer processo inflamatório. Então, hoje em dia, assim, a grande doença da moda é a hemocromatose, que dá uma ferritina muito alta. A hemocromatose, sim, aí sim há um excesso de ferro. Quem tem hemocromatose nasce com um defeito, que é o seguinte: ele absorve muito ferro da alimentação. Normalmente, a gente absorve 20% de todo o ferro que passa pelo intestino. Quem tem hemocromatose absorve quase 100% do ferro que você ingere. Sei. Então, este sim, ele cria muita ferritina porque tem muito ferro. Ele tem muito ferro para ser estocado e o fígado fabrica muita ferritina para estocar esse ferro. Sim. Esse excesso de ferritina, particularmente quando é acima de 1000, ele se deposita em vários tecidos do corpo e aí ele causa uma série de doenças. Mas isso é uma exceção. Pouco pessoal que tem ferritina aumentada abaixo de 1000 tem hemocromatose. Você suspeita de hemocromatose, na verdade, quando ele tem acima de 1000 e não é gordo e não bebe muito. Sim. Tá certo? E por que essas pessoas têm hemocromatose? Quem são as pessoas suscetíveis a terem hemocromatose? É quem geralmente já tem caso na família. É hereditário? Não é hereditário, é familiar. Você pode pular uma geração ou outra, mas se tem na família, você possivelmente tem mais chance de ter hemocromatose. A hemocromatose lá é uma mutação onde as células intestinais absorvem mais ferro, certo? Sim. A ferritina alta, ela tem alguns sintomas? A pessoa sente alguma coisa quando está existem, nós estamos falando agora de ferritina alta. Isso. Ferritina alta. Aí você tem que distinguir duas coisas, né? Se a ferritina está alta porque a pessoa tem uma inflamação, ou se a ferritina está alta porque ela tem uma hemocromatose. Sim. Se a ferritina está alta porque ela tem uma inflamação, a ferritina em si não faz grande mal, até porque ela geralmente não sobe acima de 1000. A ferritina acima de 1000 não se deposita em tecido nenhum e não faz mal nenhum, praticamente. Então, na verdade, ela é um alerta. Ela é um alerta. Olha, cara, você tem alguma coisa inflamada aí contigo, tem alguma coisa errada aí contigo e você está inflamado, tem alguma coisa inflamada aí. Então você, por exemplo, pode estar bebendo demais e inflamando seu fígado, fazendo uma hepatite alcoólica. Ou ele está comendo demais ou errado e está ficando gordo, e a obesidade ela é uma doença inflamatória também, ela aumenta a ferritina. Ou essa pessoa, por exemplo, ela pode ter vários tipos de reumatismos que aumentam a ferritina. Ou essa pessoa pode ter também uma infecção crônica, por exemplo, tuberculose. Tuberculose é uma infecção crônica, demora 4 anos para matar se não tratada e tem ferritina alta. Por exemplo, AIDS é uma infecção crônica que não tratada demora muitos anos para matar
e cursa também com ferritina alta. Sim. Artrite reumatoide é um reumatismo crônico que cursa com ferritina alta. Então, esses processos inflamatórios infecciosos crônicos, eles são, a ferritina alta é de certa forma um bom negócio que avisa o médico que tem algo errado ali. Tá certo? E isso é uma coisa, Sei. tá certo? É uma ferritina alta abaixo de 1000 como consequência de uma inflamação crônica ou de uma infecção crônica. Tá. Isso é uma coisa. Nesse caso, você não precisa se preocupar com a ferritina. Você tem que ir buscar a causa daquela Que ferritina elevou a alta. ferritina. Aí você vai descobrir que aquela pessoa tem artrite reumatoide. E aí você vai tratar a artrite reumatoide, você controlando a artrite reumatoide, a ferritina por si só baixa. E ela foi uma amiga nossa que nos avisou que ela tinha artrite reumatoide. Já tinha tuberculose, não sabia? Às vezes uma tuberculose não típica, uma tuberculose lá no intestino escondida. E você descobriu que tinha tuberculose, tratou a tuberculose, a ferritina normalizou. Isso é uma coisa. Agora, tem a outra coisa, que é a mais rara, Que é a hemocromatose. que é a hemocromatose. Sim. Na hemocromatose, o cara nasce com um problema no intestino familiar e isso ali, ele absorve ferro demais. Então, o ferro no corpo sobe e a ferritina sobe além de 1000, 1500, 1800, 2000, 3000, 5000. Se isso não para, chega aonde? Chega até que ponto? A morte? Não, a partir de 1000, ela começa a depositar nos tecidos, Sei. em vários tecidos. E quanto mais alta, mais se deposita nos tecidos. Nos tecidos, a ferritina se transforma numa outra proteína chamada transferrina e ela fica ali e ela prejudica o funcionamento desses tecidos, certo? Então, se o cara tem uma hemocromatose que vai a 1500, ele está sendo prejudicado. Se ele tem uma hemocromatose em que a ferritina vai a 5000, ele está sendo muito mais prejudicado. Aí tu já vê que tem hemocromatose e hemocromatose. Tem vários tipos, tem vários graus. A doença pode ser leve ou pode ser muito grave, muito severa, certo? Então, de uma maneira geral, na hemocromatose, a ferritina se deposita numa glândula que a gente tem no cérebro que controla todas as outras, que é a hipófise. Pode se depositar na tireoide, pode se depositar no coração, no fígado, nos testículos, no pâncreas. E aí ela vai dando as doenças que esses órgãos prejudicados causam. Por exemplo, se depositar na hipófise, você pode ter deficiência de todas as glândulas do organismo. Da glândula tireoide, por exemplo, você pode ir com tireoidismo. Né? Aí você fica sem vontade de fazer nada, sonolenta, fraca, inchada, então pálida. Já tem sintomas, né? Quando a pessoa sente já esses sintomas, ela já está meio aqui. Aí já está com a tireoide, por exemplo, comprometida, certo? Ele deposita no coração. Você tem insuficiência cardíaca, falta de ar quando anda, incha a perna, batedeira, perda da capacidade física. Deposita no fígado, você pode ter cirrose, começa a inchar a perna, dá barriga d'água, pode vomitar sangue, evacuar sangue, por aí vamos. Ai, meu pai eterno, então, medo danado de no ter esse pâncreas negócio. ela pode depositar e dá diabetes secundário. Porque o diabético fabrica insulina, ela deposita no pâncreas, destrói o pâncreas, falta insulina, dá diabetes secundário à hemocromatose, que é a doença da moda, né? Essa é a doença da moda. Eu sou tão antiquada. O grande lance, o grande lance é o seguinte, que a maior parte da ferritina alta, ela é abaixo de 1000 e não é hemocromatose. Sim. E todo mundo pensa que ferritina alta trata com sangria e é hemocromatose. Isso que eu ia te falar agora. Esse é o lance. Qual é o tratamento da... Já que a gente está falando hemocromatose, que são o povo que estão mais ferrado, que você não gosta da palavra, se não se cuidar realmente, se não se cuidar, leva a coisas terríveis. Como é que essa pessoa tem tratamento, como você falou? As tais sangrias, o que seriam essas sangrias? A sangrias é retirada de 500 ml 1 ou 2 vezes por semana, até que a ferritina caia abaixo de 1000. A ferritina caindo abaixo de 1000, ela não faz mais mal.
Mas é muito sangue. Todo mundo consegue fazer esse tipo de exame, essa sangria, ou tem pessoas que não conseguem? Tem pessoas que você tem que retirar tanto sangue que ela fica anêmica. Aí, nesse caso, você lança mão de umas medicações que são chamados quelantes de ferro, que podem ser medicamentos injetáveis ou tomados via oral, e que eles pegam o ferro da ferritina, se juntam, eles vão lá, agarram o ferro e jogam o ferro fora do corpo pela urina ou pelas fezes. Aí ela não precisa fazer sangria, ela só toma Não, esses quelantes. sangria sempre é a primeira coisa, na hemocromatose é sempre a primeira coisa. Na verdade, os quelantes de ferro é uma outra história mais complicada ainda. Conta tudo, quero saber tudo. Que é o seguinte, tem o pessoal que tem anemia, já nasce com anemia falciforme. Eu ia falar dela. Anemia falciforme. As talassemias, beta-talassemia, alfa-talassemia, etc. Tal. Esse pessoal tem anemia. E a anemia desses caras é tratada com transfusões. Então eles recebem muita transfusão e recebem muito ferro. E esses caras não podem fazer sangria porque eles precisam de sangue, mas não de tanto ferro. Então esses caras têm ferro alto, porque eles recebem muita transfusão. Nesse pessoal você usa quelante de ferro. Complicado, né? Complicado. Tem que ir ao médico. Não adianta. Essas anemias falciformes, elas são mais comuns em negros, não? Elas são basicamente uma anemia de negros. E por que elas são de negros? Porque quem tem anemia falciforme não pega malária. Ah, é? E na África havia, nos últimos 500 anos, a grande causa de mortalidade era a malária. Então, de repente, um cara fez lá uma mutação e começou a construir uma hemoglobina, uma hemácia, que é instável, é uma hemácia que não é muito boa, ela vive pouco tempo e dá uns problemas lá, mas essa hemácia é resistente ao bichinho da malária. Então, os outros morriam e ele ficava. E ele transmitia essa doença para seus descendentes. Então, foram ficando vivos quem tinha anemia falciforme, o resto morria. Depois veio o tratamento da malária e a coisa mudou, mas muita gente ficou com a anemia falciforme. Graças a Deus existe mas anemia dá em branco falciforme, também, né? porque no Brasil tem muita miscigenação, graças a Deus, né? Então, às vezes, se você tem algum traço falciforme, que tenha um pouquinho de anemia falciforme, digamos assim, é porque você tem algum antepassado negro. Ah, tem sangue de negão. A maioria das pessoas tem, então, gente, fiquem atentos. E só para dizer que a gente não é racista, tem as talassemias que só dão em branco. Pois é. Essas só dão em branco, né? E também então, se você, tem que ficar atento. Se você é neguinha, mas tiver talassemia, você tem um branco lá atrás também. Ai, que é o normal, tá tudo né? empatado. No Brasil tá tudo certo, gente. Fala uma coisa, já que a gente assustou bastante as pessoas com hemocromatose, já estão com medinho, né? Vai fazer exame. Então, agora, eu vou te fazer uma pergunta, tem cura? Não. Ah. Não. O tratamento é por toda a vida, você tem que fazer as sangrias regularmente. Nossa, mas tem que evitar algum tipo de alimento? Como? Tem que evitar algum tipo de alimento para evitar as sangrias? Na verdade, não tem grande importância. Se você fizer a dieta? Não, se você fizer a sangria, não tem grande importância a alimentação, certo? Tem a sua importância, claro. Se você comer um pouco menos de alimentos que contêm ferro, que são basicamente as carnes, etc e tal, é melhor. Mas se você fizer sangria regularmente, pode comer tudo que você quiser, não tem problema nenhum, não. Ai, que bom. Então, o segredo da hemocromatose é uma doença, ela não tem cura, ela evolui para coisas horríveis que pode te levar até a morte. Porém, se você fizer o diagnóstico precoce e a sangria regularmente, tá tudo aqui. Esse regularmente pode, depois que você equilibrar, ele pode ser tão pouco quanto 1 ou 2 vezes por mês, 2 vezes por ano, e vive até os 100 anos e morre de velho. O segredo, então, na verdade, é a prevenção. É fazer o diagnóstico precocemente. Doutor, agora para a gente encerrar, quais são os conselhos finais para essa matéria? O conselho maior que eu queria dizer, eu acho que eu até já falei, eu não sei se estou falando de novo, é o seguinte, anemia não é doença. Anemia é sinal que alguma coisa está errada. Tá? Ou você está com pouca vitamina B12, pouca vitamina B6, ou você está sangrando e não sabe,
Ou você tem uma inflamação crônica e não sabe, ou você nasceu com algum defeito na célula vermelha do sangue e não sabe. Então a anemia não é para ficar dando ferro, sulfato ferroso para todo mundo. Anemia, quando você tem que ir no médico, e o médico tem que ir buscar a causa da anemia e tratar a causa da anemia. É como uma febre, por exemplo. Se você tem febre, essa febre tem que ter alguma causa. Você tem que tratar a causa da febre, não adianta só baixar a febre. Sim. Por exemplo, se você tiver meningite, você tem febre, dor de cabeça, febre e dor de cabeça. Aí você dá remédio para febre, dá remédio para dor de cabeça. Some a febre, some a dor de cabeça, mas você continua com meningite e não se descobriu a causa e você acaba morrendo da meningite. Então você tem que descobrir que a dor de cabeça que você teve e a febre que você teve veio da meningite. Aí você tem que tratar o bichinho que está causando a meningite, cura a meningite, cura a febre e cura a dor de cabeça. Assim é a anemia. A anemia é como a febre é para a meningite. Como a dor de cabeça está para a meningite, por exemplo. Como a tosse está para a pneumonia, por exemplo. Como a febre está para uma gripe. Você tem que tratar a causa. Sempre procurar a causa. E as causas são múltiplas. Doutora Irineu, muito obrigada. Amei a sua entrevista, é muito esclarecedora. Já fica o convite para vir próximas vezes aqui para a gente falar muito mais sobre outras doenças. Vocês que estão em casa, para de ser acomodado, vai fazer exame, porque as coisas podem evoluir. Coisas simples, porque até onde eu entendi a ferritina alta, tanto alta como baixa, são simples, fáceis de serem tratadas, mas você tem que se coçar. Sair aí do sofá, tá sentindo alguma coisa, vai para o médico. Procura orientação, porque a prevenção é a melhor maneira para qualquer coisa, para um resultado ser bastante feliz para todo mundo. Muito obrigada. Eu que agradeço a chance aqui de ter esclarecido sobre anemia. Né? Principalmente, né? Que é uma coisa simples que pode complicar e evoluir e ficar horrível. Gente, então por hoje é só. Continue assistindo todos os nossos programas no canal Mix.net. Um beijo grande e a gente volta já. Tchau!